Hello, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Não! Essa semana a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, tá? Uma animação recente que acabou de sair do Batman, né? Batman Ninja e Yakuza Legal, que é uma sequência direta, passando-se alguns dias depois do primeiro filme de Batman Ninja. Então, se você não assistiu o primeiro Batman Ninja, não se preocupe, você não necessariamente precisa e necessita assistir, mas seria, claro, uma boa opção para você entender alguns aspectos da história, mas levando em consideração que a história também não é um ponto principal. Então hoje a gente vai estar destrinchando completamente essa nova animação chamada Batman Ninja. Não é de hoje que a gente vem tendo animações com esse estilo japonês. Já houve as animações que representavam o universo do Batman do Christopher Nolan, lá com uma série de curtas animados por diversos estúdios japoneses, que se chama Batman, o Cavaleiro de Gotham. Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, mas basicamente é uma animação que pega vários e vários estilos artísticos de diversos estúdios muito conhecidos, como a Madhouse, entre outros, para fazer essa animação. E diferente dessas animações que se levavam bem a sério, Batman Ninja tem uma proposta bem diferente e ousada. Eu, particularmente, digo que é muito mais divertido do Batman Ninja, não pelo fato de que a história se leva tão a sério, mas sim pelo fato de a animação ser o ponto principal. E o que eu tenho para falar para vocês? Se você gostou de Batman Ninja, você vai gostar disso aqui. Agora, se você não gostou de Batman Ninja, meu amigo, suma disso aqui, porque não é o forte história dele, tá? Ele não é uma animação que se prende a laços de histórias em uma narrativa muito complexa. Não, é para ser justamente uma coisa mais lúdica, para dar um certo senso crítico melhor aos desenvolvedores que desenvolveram um roteiro que é mais maleável para colocar coisas absurdas como Megazords e outras coisas, como vocês já viram na primeira animação, né? E posso dizer que a evolução de Batman Ninja 2 é muito boa com relação a uma sequência. Por quê? Tudo aqui é muito mais exagerado, a história, posso dizer que é um pouco mais interessante, ela é bem mais divertida, e é justamente essa a proposta. Não é ser um negócio sério, é ser um negócio divertido. Uma criança ver, um adulto ver, alguém que gosta de um anime conseguir gostar de assistir. Então é muito interessante esse aspecto. E outro aspecto também que não pode ser negligenciado é a questão da sua animação. E gente, que animação belíssima. Batman Ninja sempre teve um traço um pouquinho, pode-se dizer, diferente. É uma animação 3D com shaders, basicamente. Eles colocam uns cel shaders nele para ficar meio parecido com o anime, não como Naruto Store, mas sim mais como os traços daquele jogo Jojo All Star Battle Arc. Pega alguns traços como se fosse rabiscos e coloca dentro e por cima da animação com fundos belíssimos, gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse aspecto que eu achei tão interessante, que é justamente a inspiração para a animação. Mas não tem como eu falar disso antes de comentar algo muito importante. Para você que não está inscrito aqui no canal, sinta-se completamente à vontade de se sentir um membro novo, né? Bom, aqui ó, não custa nada, é só apertar o botãozinho de like aí, aperte o botãozinho de se inscrever. A gente tá soltando vídeo sempre que puder, né? Então, dando continuidade ao assunto, outra coisa, como eu estava falando para vocês, que não é o foco, mas também que é bem interessante, é o roteiro. Basicamente, quando a gente termina a Batman Ninja 1, eles conseguem retornar para Gotham. Porém, quando eles retornam a Gotham, Gotham está diferente. Existe uma chuva, literalmente, uma chuva de Yakuza. É absurdo, né? Pois é exatamente isso, absurdo mesmo. Então, o que está acontecendo? Basicamente, está caindo pessoas do céu. Bem, quando eles olham para cima, eles veem que existe uma fissura meio do multiverso, mas não é um multiverso, é uma realidade alternativa da deles, mas com base num sistema de origami que o Hazalgu inventou para conseguir dominar Gotham e terminar com todos os heróis. E basicamente
quando eles retornam a Gotham, o Batman, o Robin, aqueles que estavam lá no primeiro filme, quando eles retornam a Gotham, eles veem que tá caindo uma chuva de Yakuza, de pessoas caindo lá desse universo de cima para baixo. Então eles começam a investigar e eles entram nessa fissura com o seu Batwing, tanto o Batman quanto o Robin. E bem, um ponto muito interessante aqui dessa história é que quando eles atravessam, o mundo é totalmente diferente. Basicamente, eles entram dentro do próprio Japão, e não é um Japão feudal, como anteriormente, é um Japão moderno. Porém, os heróis da Liga da Justiça foram trocados desde o seu nascimento. Por exemplo, o Superman, ele caiu no Japão e foi criado por pessoas da Yakuza. O Aquaman, a mesma coisa, se apaixonou por uma mulher... Uma mulher se apaixonou por um homem da Yakuza. A Lanterna Verde, a mesma coisa. A Mulher Maravilha, a mesma coisa. Então o universo está meio mudado e o Batman quer tentar, é resgatado pela Mulher Maravilha, que é contra a Yakuza. Ela faz parte de uma outra casa, e essa casa está tentando impedir a Yakuza a conseguir destruir todo esse sistema corrupto que oprime as pessoas, né? Porque basicamente é um Superman do mal da Yakuza. E percebe-se que a história ela é meio louca, né? Mas esse que é o interessante. Por a história não se levar tanto a sério, é totalmente plausível a gente ver um Superman vestido com um kimono ou coisas do gênero. Chuva de Yakuza começa a parecer a coisa mais normal. O Batmóvel se desmontar em vários pedaços como se fosse um Lego. É super normal. A gente vai entendendo isso conforme a história vai se passando, porque justamente a história é apenas uma ponte. É apenas como um mero objeto que pode fazer com que toda aquela narrativa absurda seja colocada em prática e você goste. E a forma que isso é executada é muito interessante, porque não te passa nenhum momento, tipo assim, a pessoa fica, isso é mentira, isso aqui é mentira. Não, a pessoa geralmente ela começa a aceitar a história do jeito que ela é, porque justamente é um aspecto absurdo, e que a história também tem um aspecto absurdo, e tudo é tão absurdo que as pessoas acabam, isso é só mais uma coisa abstrata e fora do normal. Outro ponto muito interessante é o que carrega. A gente tem a história e a gente tem o que carrega. O que carrega a história geralmente é a animação. E o que eu posso falar dela? Belíssima. Depois de a gente ter tantas animações péssimas, como todos os filmes dessa grande saga do multiverso que a Warner inventou de tirar do cu e não sei o que ela quer fazer, ela queria fazer o negócio esse Tomorrowverse aí, com animações de PowerPoint terríveis, e essa animação já é totalmente diferente, um negócio fluido, uma animação cheia de exageros, como realmente o anime tende a ser, e o negócio é majestoso. Toda a animação, sequências de luta, o visual e os designs dos personagens estão maravilhosos. Todos os designs são muito bons. O do Superman, ele mostra que o cara é muito forte, porém o cara é meio desequilibrado. A da Mulher Maravilha, ela é uma mulher justamente que tende a buscar a justiça com seu guarda-chuva e tudo mais, entre outras. E pra mim o melhor visual fica basicamente pra a Lanterna Verde, que o negócio é muito bonito, como se ela fosse uma geisha, e o negócio é lindo. As sequências de lutas delas também são maravilhosas. E, gente, tudo que acompanha essa animação é algo super exagerado. Então você vai esperar um design exagerado que combine com o tom da animação. E o negócio realmente é muito eficiente, tudo é muito bem encaixado no que se propõe a ser, tá? Você não pode ficar cobrando coerência de história, furo de roteiro. Isso não é pra ser algo crível, tá? É pra ser uma coisa mais lúdica mesmo. Você não tem que se preocupar com essas coisas. E você vai realmente se desprendendo dessas amarras aí que a gente muitas vezes acaba cobrando. Que não é esse o objetivo da animação. É outro, certo? Mais uma coisa que eu tenho a falar aqui são justamente uma parte importantíssima dessa animação, que eu assisti ela dublada, que é o Ricardo Juarez, que é a voz do Kratos do Batman. Que tristeza. Ra's al Ghul encheu sua cabeça com mentiras e você acreditou. Era mentira? A maioria dos cidadãos em Amatsukuni é inocente, tentando levar uma vida honesta, como dizem por aqui. Eu luto a minha vida inteira para proteger pessoas inocentes de criminosos perigosos. E você espera mesmo que eu acredite nisso? Você não precisa acreditar no que eu disse. Seu arrogante!
E eu nunca tinha visto ele dublar o Batman, e foi um negócio muito bacana, foi diferente, aquela voz grossa dele e tudo mais. E é muito bacana, gostei muito de todo o conjunto da animação, o casting de dublagem, a animação, a história, no que se propõe a ser. A animação é algo fabuloso, porque é algo que tu nunca esperaria acontecer com Batman, e você fica super empolgado vendo aquelas sequências de ações maravilhosas, com uma trilha sonora que carrega nas costas toda a parte da animação. Então é realmente uma parte muito interessante, é justamente a animação, porque é ela o ponto principal, tudo gira em torno dela. O que eles querem fazer em animação, eles justificam na história, e acaba que a justificativa é bem cansada, mas não é esse o ponto, como já pela 10ª vez eu soltei. E isso, gente, tava com saudade de um filme bom do Batman. A gente sempre tem filmes excelentes do Batman, basicamente dos anos pra cá a gente não teve nem uma animação assim muito ruim do Batman. A gente teve algumas coisas que não foram tão boas, como por exemplo Batman e O Longo Dia das Bruxas, que não foi tão boa, mas pra mim foi uma ótima animação, né? E tudo que vem do Batman a gente tá soltando aqui porque é o meu herói favorito. Eu tô falando pra vocês. Recomendação de hoje: assista Batman Ninja vs Liga Yakuza, muito bom, tá? Então, gente, essa é a minha resenha de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever. Se você gostou do comentário aqui, mais uma vez, torno a falar para você. Não se esqueça de deixar o like, seu comentário, sua inscrição e compartilhar também, para que esse vídeo consiga chegar a outras pessoas. Valeu, falou!